Pronto. Bom, pessoal, o tema da aula de hoje é conceito de mídia e alienação. Lembrar vocês que a gente está vendo sobre meios de comunicação desde o começo do bimestre, tá? Na última aula a gente falou sobre a Escola de Frankfurt, né, que faz uma crítica aos meios de comunicação e como eles podem ser utilizados como meio de propagação de ideias, né, de criação de ideias e assim por diante. E nesse bimestre a gente também já falou sobre um pouquinho sobre cultura e a ideia de uma criação cultural, como se fosse uma indústria, tá bom? Então essa aula é um aprofundamento. Bom, vamos lá. Alienação na sociologia, tá? A gente já viu ela algumas vezes. O que que é uma pessoa alienada? É tecnicamente uma pessoa que não consegue entender a sociedade e como a sociedade funciona. Do ponto de vista geral, todos nós estamos inseridos na sociedade e teríamos que ter a noção de como ela funciona. A partir do momento que você não tem noção como ela funciona, você acaba sendo manipulado por essa sociedade, tá? Então, você faz o que ela impõe a você, porque você não consegue enxergar os mecanismos por trás da organização social, ok? E quando a gente não entende esses mecanismos, a gente acaba sendo manipulado por ela e damos razão a essa manipulação. Essa razão de dar, esse inconsciente da realidade, é o que nós chamamos de alienação. É quando você participa da sociedade, você faz parte da sociedade, mas você não sabe como ela funciona e como ela te manipula. Por isso que é alienação. Ok? Aqui tem até um exemplo aqui com as bandeiras, né? São exemplos, né? Então, por exemplo, o francês vê a bandeira da França, vê o lema lá da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. O estadunidense vê a bandeira, ele já pensa em dinheiro. E do Brasil vê a bandeira do Brasil, já pensa no gol da seleção. Então, cada um tem uma ideia diferente do que é, por exemplo, o ser patriótico, o ser nacional, tá? Claro, né? A gente vai falar, a alienação, ela existe só no Brasil? Não, ela existe na sociedade como um todo. A gente pode dizer que a maioria da população mundial, ela não tem noção de como a sociedade funciona, ok? Quais são os principais meios de alienação? São os meios de comunicação. Na atualidade, televisão, que não é o foco principal de vocês, mas vocês ainda assistem muito, internet, que é o principal, jogos de videogame, música e cinema. Tá? Então tem aquelas brincadeiras que a gente sempre faz, por exemplo, vamos pegar esses exemplos aqui para a gente entender. Na televisão, você pega uma novela aí que está passando na Globo, será que ela reproduz a realidade brasileira? Será que ela é fiel à nossa realidade? E quando você assiste a novela, você se identifica com ela? Você vê ali o seu modo de vida, o seu status aparecer naquela novela? Música. No Brasil, nós temos vários tipos de música. Nós temos a canção de protesto, que é muito característica do Brasil, foi muito sucesso entre a década de 70 até a década de 90, que eram músicas de crítica à sociedade, à política e assim por diante. Mas na atualidade, será que nós ainda temos essas músicas que criticam a sociedade? Né, que fazem um entreponto de tentar ali conscientizar o jovem ou a sociedade dos problemas existentes na sociedade? Porque assim, é muito fácil ver a pobreza, ver a miséria, ver a fome, ver o descaso com a sociedade. Mas da onde que vêm esses problemas? Como eles se desenvolveram? Como eles chegam até nós e como eles nos impactam, direta ou indiretamente, tá? Então isso também tem a ver. Internet, gente, eu sei que não é todos vocês, vou tentar não generalizar, mas tem um grupinho da sala de vocês que adoram TikTok, né? É, adora assistir Instagram, Facebook, YouTube. Então, esses canais de internet, né, que são alguns são redes, meios de comunicação, eles servem para distraí-los. E muita gente acredita em informações que são vinculadas através desses meios de comunicação em rede, né, e acabam acreditando numa verdade que é surreal. O que é surreal? Ela não existe. Ela é surreal, ela é exagerada, ela é desproporcional, né? Qualquer coisinha vira uma turbulência fenomenal e você passa a dar muita razão ao fútil, né? Ao desnecessário e assim por diante. E isso se torna uma alienação, tá? Cinema. Cinema é a mesma coisa, tá? Por quê? Você vai no cinema, será que os filmes retratam a realidade? Né? Será que um filme ele tem a capacidade de impactá-los?
numa realidade assim, você entender, né? Muitas vezes a gente brinca com os filmes, você fala isso para os alunos. Por exemplo, quando você pega para assistir um filme da Disney, todo filme da Disney tem o moral da história, mas nem todo mundo consegue entender a moral da história no filme da Disney. Quando eu falo pra todo mundo brincando assim, mas é verdade, né? Você assistiu o Rei Leão? Ah, assisti. Ah, o Timão e Pumba é um casal homossexual. O pessoal não acredita. Como assim que o Timão e Pumba é um casal homossexual? Pô, você não entendeu a mensagem transpassada pelo filme? Os trejeitos do Timão e do Pumba e assim por diante? Não, não entendi. Aí o pessoal vai lá rever o filme e começa a entender o significado por trás ali, a moral da história. Todo filme da Disney tem uma moralzinha da história, tá? Desculpa se eu tô acabando com a infância de alguns aí, tá? Mas o Timão e Pumba é um casal homoafetivo, né? Tem lá também a Valente, que também fala sobre a ideia da participação feminina da mulher na sociedade. E, quase, e aí você vai pegando filme por filme, você vai desvendando aí algumas morais que eles vão trazendo e muita gente não percebe. Ok? Se você não percebe essa moralidade por trás de um filme, você está sendo alienado, né? Você não percebe a realidade, ok? Bom, continuando, voltando lá para os slides, falei para vocês, eu vou ser mais dinâmico hoje. Bom, a mídia torna facilmente instrumento de representação de interesses particulares ou de uma classe determinada, podendo distorcer fatos e manipular ideias. É possível também evidenciar certas informações com o objetivo de esconder ou mitigar outras, de acordo com esse ou aquele propósito, de tal forma que o consumidor dessa mídia tornam-se passivos, desinformados, alienados. O que é um cara passivo? É um cara que aceita aquilo sem questionar. Ah, a informação ela é um pouquinho complexa, porque se a gente for parar para pensar, muitas vezes a gente não entende a informação, a gente só absorve a informação. E só depois de um tempo é que você consegue conectar os fatos e chegar num raciocínio lógico mais perto da realidade. Mas quanto isso não rola, você é um alienado. Você está ali na sociedade e não percebe ela, ok? E as mídias contribuem, e muito para isso. Bom, uh, aqui ele dá três exemplos para gente de filmes que foram filtrados pelo Terceiro Reich. Lembra que a gente falou semana passada sobre a escola de Frankfurt, né? A escola de Frankfurt. Eles vão falar sobre os meios de alienação que foram utilizados lá nos regimes totalitários, que, por exemplo, eles fizeram a censura, né? Então, por exemplo, eles censuraram aquele filme antigo do King Kong, que era profundamente adulterado pelos especialistas em saúde da Comissão Censura, que registrou se tratar de uma provocação aos instintos raciais por mostrar uma mulher loira do tipo germânico na mão de um macaco. O Dr. Zeiss, né, médico que assina um laudo, observou que isso poderia abalar a saúde psíquica do povo alemão. Segundo aqui foi uma atriz da década de 30 e 40, que é a Susana, né, a atriz mirim Shirley Temple, passou a ser detestada pela inteligência nazista, pois depois da exibição do filme Susana, os censores teriam cochilado na avaliação e deixaram passar a cena em que ela faz um pacto de sangue com um menino índio, né, contrariando as ideias de pureza racial que se edificavam na Alemanha. Terceiro filme é o Cântico dos Cânticos, da Marlene Dietrich, né? Foi outra atriz que caiu em desgraça. 8 meses depois de interpretar uma mãe que cria filhos sozinho em A Vênus Loira, encarnou uma cantora em Cântico dos Cânticos. Nenhuma sala em território alemão pôde receber o filme, pois além de contradizer a ênfase nacional da importância da família, revelava a preferência da atriz por papéis de prostituta. Então aqui, olha que louco. São filmes que hoje em dia passariam normalmente. No Brasil, a gente não tem muita noção de censura, porque nós temos uma liberdade de expressão muito grande. Então, a censura praticamente não existe no Brasil, né? Mas, por exemplo, se você for lá no cinema e assistir determinado filme, vamos colocar aí um filme que polemizou nos últimos tempos. Aí, alguém tem uma ideia de um filme que polemizou? Vamos lá. Ai, tô tentando lembrar aqui que tem alguma cena polêmica. Não vou lembrar agora. Faz um ano que eu não vou no cinema, gente, por incrível que pareça. Eu era um cinéfilo. Parei com tudo no último ano. Ah, mas aí, por exemplo, um filme censurado no Brasil. Puta, não tem. Isso que eu estou tentando puxar. Mas se a gente for na China, por exemplo, a China é uma ditadura, né? É uma ditadura comunista, e lá existe a censura. Então, qualquer filme que abale a moral dos bons costumes chineses, ele é censurado lá e não passa. Tá? E isso tanto num teor político, quanto um teor social, um teor cultural, etc, etc, etc. Tá? No Brasil, devido à censura praticamente não existir, a gente não tem esse meio. Ah, mas por que que não existe censura no Brasil de fato? Por causa do regime militar, tá?
como o regime militar ele exagerou na censura, quando ele acaba, que vem a nova Constituição, né, a de 88, ela tenta assegurar a liberdade de expressão a todos, né, em qualquer nível ou qualquer grupo social. Então aí no Brasil nós não temos censura praticamente, tá? A censura é, vamos supor, você tem um filtro lá no filme que você vai assistir, na série que você vai assistir, tá? Mas você não tem uma censura assim, não pode assistir, pronto, acabou. Eu tava vendo, eu tô viciado em desenho de novo, anime, né? Eu tô assistindo One Piece, eu tô vendo as temporadas atuais, tem muito palavrão, né? Eu fiquei meio assustado. Mas, por exemplo, você vai ver a censura, 14 anos, né? One Piece não é um filme, desenho para criança, é 6, 7, 8 anos, mas tem, você vê crianças de 10 anos aí que assistem, né? Infelizmente. Eu gosto, eu acho legal, é mais realista, ele coloca uns palavrões, o One Piece fala muito sobre preconceito social, né? E assim por diante. Então, ele é bem legal em relação a isso. Eu tava até brincando com os alunos do primeiro, que não tem como eu, como professor de humanas, não assistir filme, série, TV e não ver as ideias sociais dentro desses meios de comunicação. Então, eu assisto qualquer coisa, eu já vejo um moral da história ali, né? Mais fácil para mim devido à afinidade que eu tenho com as ciências humanas. Tá bem? Mas todo mundo deveria ter uma noção em relação a isso aí quando for assistir alguma mídia. Bom, o marketing, né, também utiliza desses meios para formar uma massa de consumidores e produzir comportamentos padronizados, objetivando fomentar interesses econômicos, reduzindo a autonomia e a possibilidade de fazer escolha por parte dos indivíduos. Uma coisa que acontece muito, por exemplo, é criação de desenhos animados. Tem alguns desenhos que eles são criados para vender brinquedos. Então, na década de 80, surgiu o desenho dos Transformers, que hoje é mais filme, que era para fazer o quê? Vender brinquedo. He-Man, She-Ra, que era anos 80, então os desenhos eram feitos para vender brinquedos. Um desenho aqui que a minha filha assiste, né? Aquela da Little Bug. Quando ela começou a assistir, que ela tinha uns 3, 4 anos, só tinha o Cat Noir e a Miraculous, né? Alguns acho que já assistiram aí alguma vez. Agora você já tem umas 15 Little Bugs diferentes. Você tem a Little Bug que era uma joaninha, você já tem uma que é um cachorrinho, tem um que é um canarinho, e assim vai. Né? Você tem, por quê? Para fazer a coleção daqueles brinquedos. Né? Então você tem um marketing por trás, uma mercadoria. Marketing é vender, é os vendedores, tá? Então hoje em dia os meios de comunicação são criados, né, para entreter e fazer a pessoa consumir. Você vai, no Brasil, por exemplo, alguns já devem ter ido aí da sala, que eu sei que alguns gostam, em reuniões de otakus, né? Que é o pessoal que gosta muito de cultura japonesa, e tem feira geek, feira de jogos de videogame, feira de super-heróis, animes japoneses, mangás, e o pessoal vai fantasiado, você vai tudo ornamentado. E para quem gosta dessa área, sabe que é caro manter. Você compra brinquedo, você compra jogos, você compra fantasias, desculpa aí que eu vou falar desse jeito que eu sei que eles não gostam muito, mas é fantasia, e você se ornamentar com aquilo. Então isso tudo é uma indústria, tá? É uma indústria. A gente não percebe muito na adolescência, porque você se identifica com o personagem. E aí quando você se identifica com o personagem, você quer viver aquela personalidade. Então você é seduzido meio que indiretamente para incorporar aquela personalidade. Só que você não está vivendo uma realidade social. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então você está sendo alienado. Quando você é uma criança, você tem aí 5, 10 anos de idade, isso é totalmente aceitável. O problema é quando você se torna um adulto e você não consegue ver essas diferenças. E olha que eu estou falando de um adulto que gosta de anime, né? Eu gosto de anime, mas eu sei muito bem diferenciar o real do fictício lá do mundo no anime. E eu não vou sair, por exemplo, aí imitando golpes de karatê ou de outra arte marcial que eu vi o nome em um desenho animado japonês, ou um desenho animado europeu, americano, etc e tal. Então eu já passei dessa fase. Quando eu era criança, eu fazia muito, tá? Mas isso é uma alienação? A criança, ela não é alienada. Porque a criança, literalmente, ela não tem conhecimento da realidade. Então ela é um indivíduo que está sendo preparado pela sociedade. Só que se ela se tornar um adulto alienado, ela vai ser mais facilmente manipulada pela sociedade. Qual que é o ideal? É estourar essa bolha, né? Sair para fora. É tipo o mito da caverna, você sair, você vê a realidade e absorver essa realidade, tá? E você se liberta, ok? Bom, vou voltar aqui, senão eu vou me perder. Tem momentos aí que eu me empolgo, aí fica daquele jeito. Vamos lá. Qual que é a ideia do consumir, né? O que significa consumir? Fazer desaparecer pelo uso ou pelo gasto, usar, utilizar, corroer, destruir,
fazer esquecer, absorver, ingerir, comprar, despender, tá? Então isso é o consumidor. Todos nós somos consumidores de uma forma ou de outra, tá? Tanto de objetos concretos quanto os abstratos. Mas nós somos consumidores, ou em maior ou menor grau. É impossível você viver no mundo capitalista sem ser um consumidor, tá? Então a existência humana corre o risco de se reduzir apenas a cumprir funções de produzir e consumir, né? Formando um corpo social e cultural em que os indivíduos mergulham em estado de exploração, sem liberdade, renunciando ao exercício da reflexão crítica diante de questões fundamentais, como a do sentido da vida ou de questões de ética e política. Por exemplo, na filosofia, na ética, a gente fala muito sobre isso às vezes, como por exemplo, ó, eu gasto 12 horas do meu dia trabalhando para as outras 12 horas poder usufruir do meu trabalho. Quer dizer, será que eu tenho liberdade? Se você tem que trabalhar para se sustentar. Então você está preso a um trabalho. Se você não estiver trabalhando, como você vai se sustentar? Então tem essa ideia. Então você vira um mero produtor e consumidor, né? Você produz de um lado, consome do outro, que é o que o sistema quer que você faça. Quando você quebra essa bolha, né? Você cria uma consciência, aí fica uma coisa muito diferente. Hoje, por exemplo, eu fui tagado por uma aluna do primeiro ano, não vou falar qual é a aluna, lá no Coliseu, que ela falou assim, pô, você passou um trabalho lá, tô dando uma aula para eles de história, você passou um trabalho lá que eu vou ter que formatar o trabalho e meu computador quebrou. Ela falou bem assim, tô lascada. Eu falei, eu fui irônico com ela, um pouco pesado, mas irônico, quem me conhece sabe que eu sou pesado às vezes, meus argumentos, eu falei para ela, ó, faz o seguinte, vende o seu celular, que você ganha de Natal, que é um celular caro, né? Eu falei para ela, quanto você consegue? Você consegue 3 mil de celular seu? Ela, consigo até mais. Eu falei, ó, então vende o celular, e compra um computador novo e você ainda consegue comprar um celular de uma marca inferior. Ela, não, prefiro ficar sem o computador. Então você vê aí um nível de alienação. A pessoa não vai para o lado racional. Ela não ia perder o celular. Ela ia comprar um de uma marca diferente. Só que ela é tão alienada em relação à marca e o produto que ela não vê a realidade. Que é que ela pode ter os dois abrindo mão de um. Entenderam o que eu estou querendo dizer? É que nem criança. Por isso que a gente fala que nem criança. Minha filha, por exemplo, acho que muitos de vocês, algumas aí também, são muito apegadas aos seus objetos infantis. Todo mundo tem um objeto infantil em casa ainda. Vocês estão com 15, 16 anos, mas eu garanto, se eu for numa casa de algumas meninas aí, vai ter muitos objetos ainda da infância, que é apegada. Né? Os meninos, talvez, um brinquedo, um objeto também é muito apegado. Aí você fala, ó, esse aqui custa, vamos supor, 10 mil reais. Por que você não vende? Não, eu tenho um apego emocional a isso. Ah, dinheiro não conta. Eu falei, mas se você está precisando do dinheiro, por que que você não vende isso? Eu costumo dizer muito para os alunos, alguns vão lembrar dessa frase, é que a gente é que dá significado, a gente é que dá valor aos símbolos, aos objetos. Os objetos em si, eles não têm razão nenhuma, né? Eles são inanimados. Só que se eu pego essa garrafinha e falo, isso aqui me pertence e eu nunca vou dar para ninguém, eu estou dando poder a ela. Isso tem a ver com alienação. As pessoas muitas vezes dão mais valores aos objetos do que à vivência. E aí muita gente vive para comprar produtos, para ser consumidor. E nem percebe isso, ok? E hoje em dia nós temos também um exemplo de cultura de ostentação. Então, quanto mais caro ou de marca específica for o produto ou objeto que você tem, mais você vai achar-se poderoso em relação à sociedade onde você está inserido, ok? Bom, acho que agora vai passar, agora vai ser a parte referente a um dos trabalhos. Vamos lá. Bom, ó, aqui, vocês vão ter que fazer um trabalho para mim. Vou analisar essa música aqui, a letra dessa música. Que a música se chama Admirável Chip Novo, de uma banda brasileira chamada Pitty. Provavelmente todo mundo já escutou pelo menos uma vez essa música, gostando ou não, tá? E aí vocês vão criar uma análise crítica. Qual que é o diferencial? Vai ser no formato de vídeo, tá? Vai ser em formato de vídeo, que eu já passei trabalhos para vocês no ano passado em formato de vídeo. Vocês vão gravar um videozinho fazendo uma análise crítica da música Admirável Chip Novo da Pitty, tá? É uma música muito fácil de entender. Só que eu quero ver o ponto de vista de vocês em relação à alienação. Ela fala sobre esse assunto, mas como que ela fala desse assunto? Ok? Esse filme, essa música tem a ver com um livro também, que é Admirado um Mundo Novo, do Aldo Huxley, né? Ela só muda uma palavra, que é chip novo, não mundo novo, tá? O Admirável Novo Mundo, né? Brave New World, né? Para alguns. Até o Iron Maiden, que é uma banda muito famosa de heavy metal, fez uma música em relação a esse livro, tá? Brave New World, Admirável Mundo Novo, né? Que eles fizeram um álbum no virada do século e fizeram essa música sobre os novos tempos e assim por diante. Então aqui é um dos trabalhos,
né? Agora vamos pegar o Kant, o Renato tem trabalhado essa ideia com vocês, né? A autonomia e a liberdade de espírito requerem a apropriação de regras para o agir racional, né? Kant afirma que é necessário que o indivíduo seja consciente de sua liberdade. Eu coloquei uma imagem aqui para vocês refletirem, que muitos se sentem dessa forma. Por exemplo, você é um animal e está preso dentro de uma gaiola. Só que você está tão habituado à vida preso que quando você ganha liberdade, você prefere ficar preso. Porque você não tem consciência do que é a liberdade. E não vai saber lidar com essa liberdade. Tá? Então, para muitos, a liberdade, apesar de ser um conceito abstrato, ela é algo, não é inimaginável, mas algo interpretável. Vamos dizer assim, eu não vou conseguir achar a palavra correta aí para tentar explicar para vocês. Mas a gente vê aquilo, a gente observa, mas a gente não sabe como lidar com ela. Eu tenho uma dinâmica com os alunos do primeiro e do terceiro que é assim. Eu não tenho aula presenciais com vocês na escola, mas a partir do momento que o aluno vai para o ensino médio, eu falo, ó, não precisa mais para pedir para ir no banheiro. Vocês podem sair para ir no banheiro a hora que vocês quiserem, só que só pode ir uma vez por aula e uma pessoa por vez. O pessoal do primeiro ano já foi 2 meses de aula comigo, de história e sociologia lá na escola. Eles ainda estão pedindo para ir no banheiro. Aí eu sempre pergunto, não, pode ir, ele deixa, não precisa você pedir, né? Porque você dá liberdade. Mas como você vai lidar com essa liberdade? Muita gente não sabe. Ela entende o que é liberdade, mas não sabe lidá-la. Porque ela está num grau tão profundo de alienação que, apesar de entender o conceito, ela não sabe praticar. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, isso tem a ver com alienação também. Tá bom? Em um mundo com tanta informação e tecnologia, corremos o risco de perder a perda da liberdade, um bem que deveríamos apreciar, justamente porque a informação, quando enviesada, pode escamotear a veracidade sobre os fatos que pretendia divulgar. Então, hoje não existe nenhuma verdade total, né, uma verdade absoluta. Todas as verdades elas são parciais, porque você não sabe o que acreditar. Acho que esse era o último aqui dessa apresentação. Ah, não, tem mais aqui. O que é autonomia? Autonomia é um termo de origem grega, cujo significado está relacionado com independência, liberdade ou autossuficiência. O antônimo de autonomia é heteronomia, que é palavra que indica dependência, submissão ou subordinação. Provavelmente aí vai depender muito de cada família. Tem pais que dão mais liberdade, tem pais que dão menos liberdade, tá? Eu não vou entrar nesses méritos. Só que, por exemplo, quando a gente chega numa determinada momento da adolescência, provavelmente alguns já passaram, os pais eles dão naturalmente mais liberdade para ver as atitudes que os filhos vão ter em relação a algumas situações da vida. E a gente entra em meio desespero, porque a gente não sabe o que fazer, literalmente. Eu brinco no sentido, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar 15 para 16 anos, e o salário era meu, né, meu salário, eu ficava pensando, o que que eu vou comprar com o meu salário? E aí eu queria comprar muito um tênis na época. E meus pais sempre foram assim, já que você trabalhou e você quer, meus pais sempre falam isso para mim e para meu irmão, já que você trabalhou e você quer, vai lá e compra. Se é uma coisa que você pode fazer a partir do seu trabalho, é comprar aquilo que você tanto deseja. Aí eu fui tentar comprar esse tênis, eu tinha 16 anos. Quando eu cheguei no lugar que eu comprei o tênis, achei o tênis que eu queria, do tamanho que eu queria, a cor que eu queria, lindo e maravilhoso. Não comprei. Eu não comprei. Por quê? Ele ia custar quase um mês do meu salário. Ah, mas culpa na prestação. Não, você é louco. Um mês do meu salário? Compro. Você é louco. Eu fiquei calculando quantos dias, quantas horas eu ia ter que trabalhar para poder pagar aquele tênis. É que nem, por exemplo, se você vai na Bacanas aqui, que é uma pizzaria conhecida na região, meu, uma pizza, você pagar uma pizza é mais ou menos em média 2 horas de trabalho, meu. Em média. Quer dizer, eu tenho que trabalhar 2 horas para comer uma pizza, que eu como em 20 minutos com a minha família. Então, quando você começa a questionar essas ideias, é que você começa a furar essa bolha, porque você começa a ver a razão nas coisas, né? E aí é muito comum, claro, vai ser indireta para alguns, a gente pedir demais para os pais, além do que a gente está precisando, né? Então a gente tem muitas vezes aquela coisa do apego emocional a uma determinada marca, determinado objeto. E isso acaba refletindo nos pais, porque os pais têm os custos, mas eles querem agradar os filhos, e muitos acabam cedendo. Tá? E acabam fazendo a vontade dos filhos. E isso, às vezes, pode prejudicar, porque não te dá autonomia. Por isso que muitos, hoje em dia, tem muitos aí, eu conheço alguns irmãos, irmãs, primas aí que estudaram na escola, que tem entre 25, um pouco mais, um pouco menos de idade, ainda moram com os pais. Apesar de trabalharem, já serem formados, ainda estão morando com os pais.
Por quê? Eles têm autonomia, mas não conseguem se viver com essa autonomia. Então, eles são heteronômios. Eles não conseguem viver se não estar vinculado a alguém. Então, eles, por mais independentes que eles forem, eles não são autônomos, né? Autonomia é uma coisa, independência é outra, né? Autonomia, é tipo aquela coisa, putz, eu vou, o jovem adulto hoje em dia formado, assim, ele chega, pô, vou alugar um apartamento, ó, vou ter que pagar água, luz, condomínio, vou ter que pagar, comprar um carro, ele não quer sofrer isso, essa dependência, essa independência, essa autonomia. Então ele vai para onde? Para os pais e não sai de casa tão cedo. Vocês vão ser uma geração, desculpa aí, que a maioria vai sair com 30, 30 e poucos anos de casa dos pais. Vão ficar nas asinhas até ficar adultos completos. Os pais não vão reclamar muito porque eles sentem que às vezes os filhos não estão preparados para voar sozinhos, né? Tem aquela autonomia, ok? Bom, deixa eu ver aqui. Acho que essa apresentação agora acabou, quer ver? Não, tem mais uma? Não, acabou. Eu vou falar rapidamente da próxima. Eu vou começar a próxima, é claro, porque a gente precisa falar sobre o segundo trabalho. Tá? Então, deixa eu colocar ela aqui no ponto pra gente. Eu já começo ela para vocês. Eu sei que tem pouco tempinho, mas em 5 minutos eu consigo adiantar alguns conceitos aí para vocês poderem fazer o segundo trabalho. E aí eu continuo essa aula na semana que vem. Ok? Beleza? Na verdade, eu vou direto para o trabalho. Esse aqui vai ser mais fácil. A segunda aula é redes sociais e mundialização. Né? Eu já vou direto para o trabalho. Depois, o que sobrar, eu explico na próxima aula. Bom, eu acredito que todos vocês aí têm assinatura da Netflix ou conseguem com os amigos, quem não tem, assistir junto. Lá na Netflix, vocês vão procurar por um documentário chamado O Dilema das Redes, tá? E aí, vocês vão assistir o documentário, que ele fala sobre a criação do Facebook, do Instagram e de outras redes sociais, e como foram criados algoritmos para poder torná-los dependentes dessas redes sociais. Tá? E ele fala de uma forma muito clara. E aí, uma coisa que quando eu assisti, me chamou muita atenção. Se você não paga pelo produto, o produto é você. Então, as redes sociais são totalmente gratuitas. Mas quem está pagando por ela? Quem está pagando por ela? Porque você é um produto e ela é um consumidor. Porque essas redes costumam vender os dados de vocês para outras empresas. É comum hoje em dia a gente entrar lá no Google, e quem tem rede social vai entender o que eu estou falando. Você entra no Google e vai pesquisar creme de barbear, no meu caso, ou peruca, zoando. E já vai aparecer lá no Instagram um monte de empresa, um monte de locais que vendem peruca, que faz loção pós-barba, pré-barba, barbearia, né? Já vai aparecer lá implante capilar, vai aparecer uma porrada, uma encheção de saco, literalmente. Porque elas já estão pré-estabelecidas para isso. Se os meninos for lá pesquisar um joguinho, um personagem, né? Já vai aparecer milhares de informações sobre personagens no Instagram. Você fala, pô, mas eu não pesquisei isso no Instagram, né? Mas tá tudo conectado. E lá vocês vão ver alguns tutoriais que eles falam que alguns talvez nunca tenham percebido. Como, por exemplo, eles sabem a hora que você acorda, eles sabem a hora que você dorme, eles sabem a que hora você mexe mais no celular para te mandar informação, eles sabem quantos e quantos minutos você mexe. Eu faço uma dinâmica com algumas pessoas às vezes, por exemplo, vamos ficar uma aula sem mexer no celular. Se você ficar uma aula sem mexer no celular, eu te dou um ponto. A pessoa não consegue. A pessoa não consegue ficar uma aula inteira sem mexer, sem tocar no celular. Eu falo assim que hoje em dia, se tivesse aquele filme Jogos Mortais na realidade, eu ia fazer a seguinte prova. Eu ia pegar um aluno por vez, viciar no celular, colocar numa sala, trancar 24 horas e colocar só uma mesa ali. E um celular em cima da mesa. Ó, sua missão é o seguinte: ficar 24 horas sem mexer no celular. Se você mexer no celular, vai soltar um gás aqui e você vai morrer na hora. 50% ia morrer. Carlos, áudio aberto, Carlos. 50% das pessoas que participassem dessa dinâmica ia morrer. Porque tem gente que não consegue ficar 10 minutos mexendo no celular. 10 minutos. É muito louco. Para alguns, quem já teve aula comigo, fala, guarda o celular. Ah, mas a pessoa vai lá e coloca em cima debaixo da mesa. Eu falei, não, na mesa não, coloca na mochila. Quando a pessoa não vê o celular por perto, ela fica mais tempo sem mexer no celular. Mas se o celular estiver perto dela, ó, o meu tá na minha frente aqui, ó. Se o celular estiver na frente dela, eu tava na igreja ontem, missa, 1 hora e meia de missa. Eu mexi umas 15 vezes no celular só pra ver a hora. Porque ele tava na minha frente ali, ele tava tocável, né? E aí é onde você vê que você é viciado em algo. E as pessoas não conseguem perceber a maioria dos vícios, ok? Bom, deixa eu voltar aqui rapidinho. Então vocês vão assistir. O documentário é muito bom, é uma linguagem muito fácil.
tá? Aqui tem um direcionamento do que vocês devem fazer e tem um link também de um cara que fala um pouquinho sobre o filme, ok? Vou parar por aqui essa apresentação, tá? E a gravação também, a gente continua esse tema semana